E a Aloysio Mercadante assumiu hoje a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Sustentável, do BNDES, e durante a cerimônia de posse ele disse que não será papel do banco disputar mercado com o sistema financeiro privado. Vamos ouvir. Nós não pretendemos ficar disputando mercado com o sistema financeiro privado. Isso não é papel do BNDES. Precisamos de parceria e o BNDES pode contribuir para reduzir risco, abrir novos mercados, alongar prazos e elaborar bom projeto para os investimentos privados. Somente na estrutura, nosso hiato de investimentos hoje é de 226 bilhões de reais. 2,6% do PIB é o dinheiro que está faltando para investir em infraestrutura. O investimento privado de infraestrutura, que foi em 2002 de 131 bilhões, precisa ser alavancado, fortalecido, e o BNDES pode dar suporte para melhorarmos esses investimentos indispensáveis ao país. Muito bem, essa posse teve a presença do presidente Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff, entre outros ministros também do governo Lula. E ao ser indicado para o cargo de presidente do BNDES, o Mercadante já se comprometeu a não mexer na taxa de longo prazo, criada em 2017, e que é um mecanismo que impede o banco de adotar uma taxa menor do que aquela definida pelo Banco Central. Ao mesmo tempo, pretende oferecer juros mais baixos e voltar a financiar projetos fora do país, como é o caso, por exemplo, do gasoduto lá na Argentina, que Lula prometeu que aconteceria. Esse, portanto, é o assunto do nosso painel CNN de hoje, o quadro político do BNDES. E para debater o tema, a gente convidou Helena Landau, advogada e economista, Alessandra Ribeiro, economista e sócia da Tendências Consultoria, e Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master. A todos uma boa tarde, obrigada pela participação. Helena Landau, quero começar com você. Quero saber a sua avaliação com relação a essa nova gestão, portanto, de Mercadante e o que a gente pode esperar a partir de agora. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas, Muriel. Eu acho que antes da gente começar a entrar no detalhe do que foi o discurso do Mercadante ou do presidente Lula, é entender uma questão de filosofia do que é a nova administração. Acho que tem uma ideia que vem do PT há muitos anos de que você precisa induzir crescimento, que o BNDES precisa chegar lá e chamar pessoas ao banco para atrair pessoas ao banco, empresários, e aí você induzir o crescimento. A própria entrevista do Aloysio Mercadante hoje, que ele dá no jornal Valor, ele fala de participação do BNDES no PIB. Eu acho isso irrelevante. A participação do BNDES no PIB pode ser pequena, porque as pessoas, os empresários não precisam do BNDES. A administração do Montezano foi excelente, o mercado privado aportou dinheiro, então você não precisa ter essa ideia de que estou aqui para induzir crescimento. Começa esse primeiro erro. O segundo erro que vem junto com isso é que, para induzir o crescimento, eu tenho que fazer linhas especiais, né? Taxas de juros especiais. E sempre com essa ideia de que não há custo. Obviamente que há custo. Há custo no FAT, por exemplo. O FAT é formado por dinheiro de impostos. Então, você tem um custo de oportunidade. Esse negócio de dizer que mudar a taxa de remuneração do FAT não causa impacto, isso é uma bobagem. É a falta de noção de custo de oportunidade. Então, assim, não adianta a gente ficar discutindo se deve apoiar o gasoduto da Vaca Muerta, o Porto de Mariel, ou isso ou aquilo, quando você tem uma mudança de filosofia totalmente desnecessária. O banco estava funcionando muito bem, ninguém estava reclamando da atuação do banco, e aí você resolve voltar a uma coisa que deu errado, que é a indução de crescimento, que é taxas de juros diferenciadas, que é atacar o Banco Central, que é encontrar desculpas para voltar a um passado que deu muito errado. A gente já viu, deu muito errado. Alessandra Ribeiro, quero te ouvir, quero saber se na sua avaliação também é uma mudança de filosofia desnecessária. Justamente, boa tarde a todos, boa tarde aqui a Helena, ao Paulo. Pois é, eu acho que como a Helena bem colocou, o banco estava andando muito bem. E todas as mudanças no banco realizadas desde meados de 2016 surtiram um efeito muito importante, né? O banco ficou com o foco onde ele tem que estar, que é realmente incentivando e apoiando projetos de infraestrutura que geram uma externalidade positiva para a sociedade brasileira. Outros projetos mais focados em inovação, projetos focados também em pequenas e médias empresas, vale lembrar que o BNDES já está fazendo isso. Então, a gente viu um foco aí muito relevante e toda a mudança, né, que a gente observou com a TLP criou ou gerou aí um espaço muito grande para o mercado de capitais. Quando a gente olha o número de emissões
de debêntures, por exemplo, que é o principal instrumento, mas outros, de CRIs, CRAs, LCIs, LCAs e tudo, a gente tem um crescimento muito expressivo, se a gente pegar o fechamento de 2022 em relação a 2016. Só de emissões de debêntures, a gente teve um crescimento de cerca de 130%. Ou seja, financiamento não é o problema, né? Ou seja, tem financiamento e tem financiamento privado, né? O banco ele tem que ser realmente focado em projetos que fazem sentido, que têm externalidade positiva. Então, sempre o receio dessas colocações é a gente ter uma volta aí ao passado com custo, seja para o FAT, seja para o Tesouro, que são absolutamente desnecessários, para dizer o mínimo. Paulo Gala, você tem essa preocupação, esse receio de volta ao passado? Eu acho que o discurso do Mercadante deixou bem claro que eles, mais do que todo mundo, estão com esse receio, né? Porque você vê que todo o discurso foi no sentido de falar, olha, o BNDES que a gente está fazendo não é o BNDES do passado, a gente está preocupado em olhar para frente, e eu destacaria aqui até questões como a transição energética, transição ambiental, estímulos à inovação, estímulos à pequena e média empresa, que são coisas que não foram o foco lá atrás em outras administrações petistas, né? O próprio quadro técnico que a gente tem, se você olhar o perfil dos diretores que foram chamados, né, para o BNDES, são quadros muito ligados a essa questão de apoio à transição ambiental e energética e à inovação, né? Eu acho que o BNDES, inclusive, tem feito um papel espetacular no Brasil nesse sentido. Se a gente olhar, por exemplo, os parques eólicos do Nordeste, eles foram construídos basicamente a partir do risco que o BNDES tomou para financiar essa transição energética, né? A gente tem vários exemplos de transição ambiental e energética que são sucesso, né? E o banco, de fato, já vinha nessa direção e eu acho que isso vai ser intensificado. Então, me parece que não é uma volta ao passado. Eu acho que tem uma tentativa aí de construir um BNDES do futuro, né? Helena, quero saber também a sua avaliação a partir, então, do que a gente ouviu agora do Paulo Gala. Se você concorda, você citou muitos erros que já na sua avaliação estariam aparecendo nesse primeiro momento. Existem acertos ou não? Eu acho que, como o Paulo Gala falou, o banco já vem atuando em áreas onde você tem um retorno positivo para a sociedade. A questão que a gente está discutindo não é só setores, é a dimensão desse apoio, né? E por isso que eu volto a dizer, não importa se o BNDES hoje tem menos de 2% do PIB na participação, se ele tiver que ter 0,5% do PIB, tudo bem. Essa filosofia que o BNDES só funciona quando ele é grande, quando ele desembolsa muito dinheiro, é uma filosofia equivocada, em primeiro lugar. Ele tem que ser um complemento àquilo que o mercado privado talvez não consiga fazer. Por exemplo, você vai transição energética, você vai financiar renováveis. O BNDES, no passado, já entrou com 80% de financiamento de empreendimentos na área do setor elétrico. Mostrou que era totalmente desnecessário. Então, o fato de dizer que vou trabalhar na transição energética, tudo bem, é meritório, mas com que participação? Com que instrumento? A que custo para a sociedade? Não a que custo para o empreendedor. Então, essas coisas estão muito pouco esclarecidas. O discurso, por exemplo, de que precisamos apoiar a banda larga no Brasil porque você teve um apartheid durante a periferia, que é o discurso do Aloysio Mercadante. Quem era responsável pela banda larga no Brasil chama uma empresa Telebrás, que foi ressuscitada pelo Lula para fazer banda larga. Não é um problema de financiamento, é um problema de projeto, qualidade de projeto no Brasil. Então, assim, acho que o BNDES devia ser mais marginal, em vez de ser o indutor de alguma coisa, atuar onde ele realmente for necessário, porque tudo que ele faz tem custo, e, em geral, esse custo recai sobre o trabalhador, o FAT é um dinheiro do trabalhador, e você acaba fazendo uma transferência perversa de renda quando você remunera menos o trabalhador. E tem um custo de oportunidade para o Tesouro. Então, tudo está nos detalhes. Para que mexer na TLP? Ninguém está reclamando da TLP, a TLP está ótima, está funcionando. Por que esse discurso de inseguranças jurídicas, ou por que o ataque a taxas de juros de mercado? Pelo contrário, o discurso tem que ser apaziguador, tem que ser um discurso de segurança jurídica, de respeito ao Banco Central. Aí sim você reduz volatilidade, os juros se acalmam e deixa o BNDES fazer o trabalho necessário de complementariedade, onde tiver externalidade positiva, dependendo do tamanho que o mercado precise. Agora, dizer, eu tenho como objetivo voltar a ter um BNDES grande, porque bacana é ter o BNDES 2% do PIB, o BNDES 0,5% do PIB pode ser bom também. Por que essa mania de BNDES grande? Alessandra, na sua avaliação, existem acertos nesse primeiro momento de Mercadante?
Então, acho que existem algumas linhas que o Mercadante reforçou, que são linhas que o banco já está atuando. Então, seja foco nas pequenas e microempresas, seja foco em projetos de sustentabilidade ambiental, em PPPs, concessões, toda a parte de saneamento que o banco atuou fortemente, inclusive tem aí bons projetos no pipeline. Então, isso tudo, acho que continuar nessa linha faz todo sentido. Agora, sempre o receio é essa, como a Helena colocou, esse apetite, né, de como fazer isso, e às vezes o risco é você falar, tem aqui um belo projeto de sustentabilidade ambiental de uma grande empresa que não precisa de um financiamento do BNDES. Ela tem plena condição de pegar esse financiamento ou qualquer coisa no mercado bancário normal ou a mercado de capitais. Então, assim, o receio que fica em relação ao critério de seleção disso. Agora, as linhas de atuação fazem todo sentido mesmo, né? E a gente tem um mundo que muda rapidamente, tem essa questão da digitalização, das novas tecnologias, então faz sentido mesmo o BNDES entrar onde há mais dificuldade, onde o mercado não atua. Então, acho que tem esses pontos. Agora, o diabo mora nos detalhes. Então, quando você fala que vai mudar uma TLP porque o custo está alto, por que o custo está alto? Por que a Selic está alta e não deve cair tão cedo? Porque a gente tem aí uma sinalização de, no mínimo, pouca responsabilidade fiscal. Então, o mercado está precificando, toda a estrutura a termo de juros subiu muito nem foi desde a eleição, na verdade, depois de alguns dias depois da eleição, e isso tudo é custo de capital. Ou seja, vai bater na TLP, que usa como balizador um título do Tesouro, que é um título do Tesouro de 5 anos. Mas qual que é o problema de fundo? É a sinalização em relação fiscal. Se a gente caminhar bem, esse juro de mercado cai, a TLP também cai, e aí o juro fica mais baixo aí para qualquer tomador, inclusive para o pequeno e médio empresário. Paulo, você concorda? Eu estou de acordo. Eu acho que um dos grandes problemas do passado foi querer usar o BNDES como uma espécie do Banco Central do B, né? Então, como o Banco Central deixava o juro muito alto, se usou o BNDES para fazer o juro baixo. Então, você tinha o juro baixo do BNDES, o juro alto do Banco Central e a política fiscal expansionista. Então, a gente tinha, naquela época, uma política econômica muito descoordenada, em que quase como se a gente tivesse 3 entidades tentando fazer política econômica de maneira separada, né? Sendo que o correto é que a política econômica atue de maneira coesa e conjunta, né? Então, se é para reduzir juros, então vamos fazer uma regra fiscal crível, vamos deixar o BNDES atuando em setores em que o setor privado realmente não entra, né? E aí sim o Banco Central, junto com o mercado, vai poder reduzir taxa de juros. Agora, começar a jogar cada um para um lado vai dar confusão. Me parece que a preocupação do mercadante, do discurso, de tudo que ele tem falado, é que isso não seja feito, ou seja, que a gente não tenha, de novo, a tal da política parafiscal, né? O que era a política parafiscal? O Tesouro injetava bilhões e bilhões e bilhões de reais no BNDES e o BNDES fazia também ele uma política fiscal, além da política fiscal do orçamento e além da política monetária pilotada pelo Banco Central. Então, não acho que a gente caminhe para isso, né? Claro que o mercado, né, há temores, né? A gente tem medo disso daí, mas de tudo que foi sinalizado até agora, não me parece que é o que vai acontecer e espero que também não aconteça, porque esse tipo de política econômica descoordenada não costuma funcionar muito, né? Você concorda, Helena? Eu concordo com o Paulo e com a Alessandra. Não há dúvida que o discurso do mercadante atual é muito superior ao que a gente teve no passado com o Programa de Sustentação do Investimento, PSI, já não me lembro como é que chamava, é um diferencial. Mas também concordo com a Alessandra que o diabo mora nos detalhes, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas mudanças na TLP, se de fato ela é necessária, por que mexer no time que está ganhando. Como a Alessandra já chamou a atenção, o BNDES já vem atuando nas linhas que o novo presidente, Aloysio Mercadante, diz que o banco vai atuar. Então, a gente tem que, de fato, chamar muita atenção para o que o Paulo falou. Não dá para cada um fazer uma política numa direção. Você não pode ter o resto do governo atuando ao contrário do que seria a política monetária precisa. Quer dizer, o governo atuando numa expansão fiscal e, ao mesmo tempo, reclamando que o Banco Central não abaixa os juros, né? Então, você tem que ter as políticas têm que ser coordenadas. Então, assim, a minha torcida é que, de fato, o BNDES não venha a ter nenhum impacto sobre o Tesouro, mas eu volto a insistir,
Não há necessidade de diferencial da TLP para setores, não é isso que está fazendo um setor ser menos ou mais investimento, não é o diferencial. Essa questão do diferencial rebate no FAT, que é o Fundo de Amparo de Trabalhadores. O FAT é composto de imposto, quer dizer, deveria ser remunerado pelo mesmo custo da dívida, porque é um custo de oportunidade. Então, não faz sentido mudanças na taxa de juros. Tá? O BNDES ele complementa em atuações onde o mercado privado, às vezes, não tem apetite ou não tem o volume de recursos necessários para completar. Agora, não é necessário um diferencial de juros. Isso só vai atrapalhar a condução da política monetária e vai rebater ainda mais na política fiscal. Alessandra, olhando agora para o futuro, o que a gente pode, então, esperar dessa nova gestão de Mercadante? Muriel, acho que nós precisamos ver, né? Assim, acho que aprender um pouco com as ações, efetivamente, né? Então, o que sai de uma proposta de, enfim, se repensar aí a TLP, se é isso que mesmo que é o que vai sair, a gente precisa, acho que ter um pouco mais de concreto para poder analisar essa direção do banco. Como eu falei, muito do que o Mercadante falou, o BNDES já está fazendo. Então, continuar nessa linha faz sentido. Agora é olhar um pouco os detalhes para a gente entender como o banco vai atuar. Mas eu concordo aí com o Paulo, com a Helena, que assim, as políticas têm que conversar. A gente já viu isso no final do ano passado, né? A política monetária do lado, a política fiscal do outro e o custo disso, né? O Banco Central tendo que subir muito mais os juros. E agora o risco parece que também está nessa linha. A gente tem uma política monetária muito dura e aí uma política fiscal aí do outro lado. Então são todas coisas que a gente vê como, né, assim, vai se concretizar aí nesses próximos meses para ter uma avaliação mais clara do cenário prospectivo. Paulo, quero também que você olhe para o futuro e pense, então, com a gente o que a gente pode pensar e esperar dessa nova gestão, portanto, de Mercadante. Eu acho que essa questão de mudança da direção de inovação tecnológica, de transição climática, transição verde, eu acho que ela é muito bem-vinda e é o que deveria ser feito mesmo, né? Quando eu olho para trás, assim, eu não vejo sentido no BNDES financiando a agricultura, por exemplo, né? Qual é o sentido de você dar financiamento para o setor agro, que é um setor que tem uma super vantagem comparativa? O Brasil é um dos melhores players do mundo. Você não precisa usar dinheiro público para financiar o agro brasileiro, né? Agora, quando você fala de inovações mais arriscadas, de saltos tecnológicos, aliás, tem belos exemplos disso. No passado, o BNDES financiou a Embraer num momento crucial ali nos anos 90, quando a Embraer tinha um contrato para vender para uma empresa aérea americana e fez vários aviões, aquilo foi um salto na vida da Embraer. Teve um momento importante ali do BNDES. Então, tudo que diz respeito a transformação tecnológica, inovação, transformação climática e economia verde, eu acho que faz sentido usar o dinheiro público. Agora, para as coisas que o mercado financia normalmente, não faz sentido usar o dinheiro público. Então, a gente viu muito disso no passado, né, que foi feito de maneira, vamos dizer assim, custosa e desnecessária. Então, vamos ver, torcer para que dê certo. Eu acho que a diretoria tem esse perfil, né, as pessoas que foram trazidas têm esse perfil, tem essa cabeça, e eu acho que é mais ou menos por aí o caminho mesmo, né? Vamos ver se funciona. Helena, eu quero te ouvir agora para a gente seguir discutindo o discurso, na verdade, de Lula. Quero te ouvir qual que é a sua avaliação com relação ao discurso dele. Lula que disse que o BNDES foi vítima de uma campanha de difamação muito grande, principalmente quando se trata aí de campanhas eleitorais. E ele também falou que é necessário priorizar, escolher entre o social e o fiscal, também nesse discurso feito hoje, depois, então, da posse de Mercadante. Quero te ouvir. O Lula vem fazendo uma sequência de discursos que só vai gerar mais incerteza, mais insegurança, mais volatilidade nos indicadores macroeconômicos, e quem vai sofrer com isso é o pobre, porque os juros vão demorar a cair, porque a gente pode perder um pouco da bonança internacional nesse momento e o dólar reagir, a inflação não vai recolher. Então, na realidade, é como se o Lula estivesse fazendo um tiro no pé. Cada vez que ele faz um discurso desse tipo, de confronto entre lutas de classe, entre o social, entre o mercado financeiro e o pobre, entre a dívida fiscal e a dívida social, ele está atuando contra o social. Ele só piora a situação social. Talvez ele faça isso por convicção ideológica, não tenha noção das consequências que as palavras dele trazem. Você junta o discurso de hoje com uma série de outras desconstruções institucionais que o governo está prometendo ou acompanhando fazer.
É o marco do saneamento, botando as empresas estaduais de volta sem condição de fazer, é a lei das agências reguladoras, é a lei das estatais, é o ataque à independência do Banco Central. Tudo isso junta um caldo negativo, muito ruim, que gera incerteza no mercado. Não é só em relação ao BNDES. Então, é um erro absoluto, a gente já viu isso, e aí a gente pode usar a experiência do passado, achar que responsabilidade fiscal é inimiga da responsabilidade social. O Brasil só teve avanços na área social, isso estatístico para a gente provar, quando você teve responsabilidade fiscal. Aconteceu isso no primeiro governo dele, quando ele recebeu o superávit primário, aconteceu no governo Fernando Henrique, e todas as vezes que você tentou fazer algo completamente diferente, como foi o final do segundo governo Lula e o mandato da Dilma, você teve o oposto, uma ilusão de que você pode induzir crescimento, gastar mais, usar as estatais, usar o tesouro e acaba revertendo contra a própria população. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para que a intervenção do Estado, que é uma filosofia que o Lula tem, não é surpresa para ninguém, não gere o que sempre gerou, uma transferência de recursos perversa do setor público. Geralmente é uma transferência de recursos ou via inflação, ou via dinheiro do trabalhador, FGTS, ou FAT, o que for, para um empresariado que não precisa desse apoio, porque tem o mercado privado. Então, o importante nesse momento é que o Lula parasse de gerar insegurança e instabilidade para que a gente tivesse, de fato, as condições de uma retomada de crescimento duradoura no Brasil. Alessandra, quero te ouvir também sobre esse discurso do Lula durante a posse do Mercadante. Concordo inteiramente com a Helena. É o famoso tiro no pé. É difícil até entender porque ele gera tanta volatilidade, isso piora os indicadores de mercado. Juros sobem, juros futuros, ou seja, custo do crédito fica mais caro, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica. Então, esses agentes tomam menos crédito. E o que vai acontecer? A atividade econômica vai ter uma performance muito pior, então a economia certamente vai ser mais fraca do que seria se tivéssemos aí, pelo menos, não precisava ter um discurso responsável, mas não falasse nada. Se não falasse nada, já estava ótimo, né? Então, assim, aí a gente tem depreciação do câmbio, isso bate a inflação, que afeta aqui a renda de todos, mas especialmente do mais pobre, e é algo que torna o cenário, que já é um cenário difícil, esse cenário de 2023, já é um cenário que a economia já vai desacelerar, a inflação ela vai cair muito pouco, muito gradualmente, ou seja, é uma inflação que vai ficar acima do teto da meta, e ainda tem essa volatilidade toda desnecessária que gera efeitos já no curto prazo. Acho que, diferentemente de outros períodos, a gente não tem gordura para queimar. Então, o efeito vai aparecer e vai aparecer rápido. E aí, qual acho que é o problema? Inclusive político, né? O Lula se enfraquece, ele já não está assumindo com muito poder político, muito capital político. E numa situação como essa, ele fica ainda mais fraco. Então, é o famoso tiro no pé. Paulo? Acho que o que gerou o estresse, na verdade, foi o último movimento do Banco Central, né? Se a gente olhar o último comunicado, em que ele trouxe um comunicado duro, né? Porque ele está preocupado especialmente com a desancoragem das expectativas de inflação, isso causou uma certa aversão no próprio governo, né? Se a gente olhar o que aconteceu nos dias subsequentes, quinta, sexta, sábado, o governo acabou lendo como uma espécie de traição do Banco Central, que foi lá e já falou que ia endurecer e que não ia cortar a taxa de juros por conta da desancoragem das expectativas, né? Como o governo não trouxe ainda a regra fiscal que ele vai usar, o mercado está muito preocupado com isso, né? O mercado está subindo a expectativa de inflação e, enquanto não tiver uma visão mais clara sobre a trajetória fiscal, o câmbio vai continuar pressionado e o mercado vai continuar cobrando prêmios mais altos, né? E o Banco Central está no papel dele, o Banco Central está reagindo, está dizendo, olha, as expectativas de inflação estão subindo, eu não vou poder cortar juros com essas expectativas de inflação tão altas, né? E isso gerou uma insatisfação no governo, especialmente no Lula, que começou a criticar mais abertamente. É importante lembrar que vinha uma espécie de lua de mel com o presidente do Banco Central, com o Campos Neto, né? Até uns 15 dias atrás, a relação, né, inclusive havia uma ideia de reconduzir o Campos Neto para que ele continuasse na presidência do Banco Central. Então, se vocês resgatarem o que estava acontecendo há um mês atrás, era uma relação muito tranquila. Agora não. Agora deu uma azedada na relação e é isso que a gente está vendo, né? Então, me parece que o governo deveria trazer logo essa regra fiscal, né, para mostrar, né, fatos concretos e conseguir
acalmar o mercado, porque é muito difícil reduzir os juros na marra, né? Você chegar lá e dar uma canetada e reduzir a Selic, corre o risco de ter grande desvalorização cambial, ter juros futuros disparando. Então, é um momento delicado, né? Como a Alessandra falou, esse ano de 2023 não é tranquilo, a gente está vivendo um choque de juros da economia americana, né? Nós estamos com a maior alta de juros em variação desde o início dos anos 80, quer dizer, não é brincadeira, até estou agradecendo a Deus aqui que está tudo muito tranquilo ainda, se a gente pensar que tem um baita choque desse do Fed acontecendo, né? Então a gente realmente precisa tomar cuidado, né? Muito bem, nós conversamos com Helena Landau, advogada e economista, Alessandra Ribeiro, economista e sócia da Tendências Consultoria, e Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master. A todos, obrigada pela participação e uma ótima tarde para vocês. Obrigada.